Olá, gente bonita! Eu sou Fabiana Retameiro e este é o canal Contextos. Seja bem-vindo! Nos últimos vídeos, nós falamos e demos algumas dicas de leitura, de livros que seriam importantes não somente para sua formação como leitor, mas também para você gostar de ler. Espero que você tenha aproveitado algumas dessas dicas, mas o vídeo desta semana e os próximos 2 vídeos, nós não trabalharemos dicas de leitura, mas sim dicas de escrita, porque afinal, ler e escrever faz parte do mundo das letras. É verdade. E qual é a nossa dica de escrita? Será que nós vamos trabalhar a escrita de crônicas, contos, poemas? Embora eu goste de tudo isso, nós vamos trabalhar a escrita de artigos científicos. Se por um acaso você está na graduação, no mestrado, no doutorado, numa pós, lato sensu, você já está acostumado com a rotina de ter que escrever artigos. Afinal de contas, toda hora aparece um professor que no final do semestre diz assim: quero um artigo científico. Se você está no ensino médio, meu querido, está na hora de começar a adquirir essa fluência na escrita de artigos científicos, porque quando você entrar na graduação, fará parte do seu cotidiano. Então, quero apresentar para vocês, passo a passo, como nós podemos escrever de maneira fácil. Isso mesmo, tem gente que entra em desespero, mas de maneira fácil, escrever o artigo. E nós vamos apresentar 7 passos para vocês em uma série de 3 vídeos, tá bom? Para não ficar muito longo e para dar tempo de degustar cada um desses passos. Desde já eu digo para vocês que, ao contrário do que alguns pensam, escrever artigo é receita de bolo, e de bolo de caixinha, de tão fácil que é. É o bolo da mamãe! Bolo lindo! Agora vamos virar tibum! Bom, mas antes de começar o passo a passo, é importante que você entenda o que é um artigo científico. Como diz o próprio nome, é um texto científico, mas é um texto menor do que uma tese, menor do que uma dissertação, que algumas ideias científicas são divulgadas. Por isso, se são divulgadas, o artigo científico não é um texto de escrever e colocar numa gaveta. O artigo científico é um texto que nós escrevemos e nós divulgamos. Divulgamos em revistas científicas, em periódicos, quem sabe em eventos. E essas revistas, esses eventos podem ser tanto online como podem ser físicos, Pode ser impressos ou pode ser presenciais. Dito que é um artigo científico e explicando também que um artigo científico bem escrito e que tenha relevância científica, social, ele pode conferir notoriedade para o escritor ou para os escritores. Uma vez que a gente sabe então que é um artigo científico e entende que ele é importante, muito importante para a nossa carreira acadêmica, é importante entenderem como fazer o artigo científico. Tem gente que tem pânico. Mas calma, como eu disse para vocês, é fácil e as dicas aqui vão te ajudar muito. Vamos despertar o Machado de Assis que existe em você. Tá bom. A primeira dica, que é a dica que eu vou dar neste vídeo, essa dica é bem específica, vai falar sobre a estrutura do texto. Antes de você começar loucamente a escrever, porque alguém mandou fazer um artigo e você começa a escrever, calma. Nós vamos apresentar uma estrutura. Abra o Word no seu computador e escreva lá. Primeira coisa, delimitação do tema. Depois você vai colocar a questão ou a problematização do tema. Depois da problematização, o objetivo geral e por fim os objetivos específicos ou objetivos decorrentes, que é tudo a mesma coisa. Depois que colocou isso no Word, você vai preencher cada um desses itens e é muito fácil. A delimitação do tema, quando você pega o tema geral que foi dado para você escrever ou alguma coisa que você mesmo quer pesquisar e agora você restringe o assunto, coloca umas fronteiras. Vamos supor que o tema geral fosse leitura. Eu vou escrever o que sobre leitura no artigo? Sobre leitura infantil? Sobre literatura? O que eu vou fazer sobre as crianças? Sobre começar a ler? O que é sobre leitura que eu vou ter que escrever? Bom, eu vou delimitar o tema. Então eu vou colocar sobre a influência da leitura interdisciplinar na escrita de textos. Delimitei o tema. Não é qualquer coisa da leitura que eu vou falar, mas é dentro dessa delimitação do tema. Depois eu vou fazer uma problematização, que trocando em miúdos é uma pergunta sobre o tema. Minha orientadora costumava dizer que uma boa pergunta é uma pergunta sincera, aquela pergunta que você realmente quer saber a resposta. Então, neste exemplo que eu estou dando, vamos supor que a minha pergunta seja: como a leitura interdisciplinar influencia na escrita de textos científicos? Ponto de interrogação. Perceba que os itens que estão ali, as palavras,
palavras que aparecem lá na delimitação do tema também aparecem na pergunta, também aparecem nessa problematização. Uma vez feito isso, agora você vai para o objetivo geral. E o objetivo geral é o caminho que o seu texto vai seguir. Ele começa sempre com um verbo no infinitivo, e se você não lembra o que é verbo no infinitivo, é aqueles que terminam com ar, ir. Comprar, correr, sorrir. Você começa ali com o verbo infinitivo que tem a ver com a delimitação do seu tema, que tem a ver com o seu questionamento. Vamos supor, compreender a influência da leitura interdisciplinar para a escrita de artigos científicos. Feito isso, agora você vai para os objetivos específicos ou os objetivos decorrentes. Decorrentes do quê? Daquele objetivo geral. Então você vai colocar lá os seus objetivos específicos, que também tem a ver com aquele tema que está sendo trabalhado. E deve também começar com o verbo no infinitivo. Você vai colocar ali, quem sabe, 3 ou 4 objetivos específicos. E esses objetivos específicos serão verificar a leitura ou entender o que é leitura interdisciplinar. E assim cada um dos itens que você vai colocar, que são os itens que vão te ajudar na pesquisa para a resposta da pergunta que você fez. Também é importante pensar nos objetivos específicos, porque depois esses objetivos específicos vão indicar quais são os capítulos que estarão ali colocados no seu artigo científico. Então, por agora é só, bem fácil. E para finalizar, eu quero apresentar para vocês uma citação de Benjamin Franklin, que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos trabalhando, que é o ato de escrever. Ou escreves algo que vale a pena ler, ou fazes algo acerca do que vale a pena escrever. Meu desejo sincero é que você não somente escreva coisas que vale a pena ser lidas, como também faça coisas, realize coisas que valerá a pena alguém escrever sobre o que você fez. Esse é o meu desejo do fundo do coração e aguardo você no próximo vídeo com as outras dicas de como escrever o seu artigo científico. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, onde eu tenho outras dicas para você de leituras e de escrita. Beijo no coração e até a próxima!